Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Juscelino e seja muito bem-vindo. Eu quero te dar as boas-vindas a mais um estudo da lição da Igreja Adventista Centauro de Natal. O tema de hoje, determinação e paciência. O texto base da lição da quarta-feira, 17 de julho, está lá na carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Capítulo 6, verso 9, fala sobre fazer o bem de modo persistente, sem desanimar, com paciência, com determinação. Isso é necessário para o crente perseverar, não é verdade? E essa lição sobre a prática de virtudes, de bondade no cotidiano, ela também se aplica a um momento em que nos debruçamos para estudar a Bíblia. Somente aquele que persevera, somente aquele que tem um desejo, que consegue driblar as dificuldades, um desejo constante de compreender a palavra de Deus, é que de fato muitas vezes desfruta de um conhecimento mais profundo acerca de Deus. Algumas coisas na Bíblia são simples de entender, como por exemplo o sacrifício de Jesus Cristo fica muito evidente nos evangelhos, mas algumas outras passagens nos deixam, de certo modo, sem respostas quando nos deparamos inicialmente com estas. Textos como aquele de Pedro, quando fala-se dos espíritos em prisão, textos como o de Paulo, quando fala acerca da lei ter sido cravada na cruz em forma de ordenanças. Tem muitas passagens na Bíblia que inicialmente parecem dizer uma coisa, mas que só com um estudo aprofundado, uma comparação com textos do Antigo Testamento, uma análise de toda a teologia do Novo Testamento, é que nós conseguimos realmente chegar a uma compreensão sobre a passagem ali. Um dos princípios básicos de interpretação bíblica é que nós devemos partir do ensinamento geral da Escritura para então poder interpretar os ensinamentos mais específicos, Você parte do que está claro para tentar elucidar aquelas questões mais obscuras, mais pontuais, e não partir de um fragmento e de uma passagem difícil para tentar elaborar uma doutrina. Então, esse princípio ele é muito útil para todos aqueles que estão hoje em dia estudando a Bíblia. Não se desanimem, continuem a praticar aquilo que está claro. Não é porque você tem uma dúvida sobre um tema tão periférico, sobre o dízimo, sobre o tema calvinismo e arminianismo, que hoje em dia tem conversado muito sobre isso, De repente aparece um debate sobre vestuário, sobre alimentação, e outros irmãos ficam em dúvida sobre esses temas e, de certo modo, tendem a se afastar de um relacionamento íntimo com Deus, como se aquelas dúvidas ali devessem de fato nos tornar distantes de Deus. Olha, muitas coisas estão claras na Bíblia. Uma delas é de que aquele que está em Cristo está salvo, inocentado, está sendo conduzido por Deus. Logo, nossas dúvidas elas não devem nos manter distantes de Deus, nem do que está claro na Bíblia. Contudo, algumas coisas mais complicadas, mais complexas, elas devem ser continuamente visitadas. Façamos como o apóstolo Pedro fez quando duvidou acerca da ressurreição de Cristo. Quando as mulheres chegaram até ele e falaram: Pedro, o mestre não está no túmulo, ele foi até lá para conferir. Que possamos fazer como ele quando nos depararmos com dificuldade e não ficarmos acomodados, com aquelas dúvidas sendo cada dia mais cultivadas em nossa mente até que o ceticismo, até que o distanciamento ele ocorra. Que também possamos ter uma atitude corajosa como a que Pedro teve, de buscar as respostas. Uma atitude de proatividade, uma atitude de fé verdadeira, aquela fé que busca sempre ter clara as razões do porquê ele acredita no que acredita. E quando não houver respostas, continue a andar, persevere até o fim. Diante das dificuldades, creia naquilo que já está posto, naquilo que já está claro. Você sabe que Deus está ao seu lado hoje. Então não deixe que as poucas dúvidas que apareçam no seu caminho atrapalhem você de continuar no foco rumo à Canaã celestial, no foco rumo ao encontro com Cristo nos ares, pregando a mensagem do advento a todo mundo enquanto houver vida.
Que Deus os abençoe a sempre ter paciência nesse processo de aprendizagem, estando ciente sempre de que aquilo que não foi revelado aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo revelará lá no céu. Que Deus nos abençoe a ter esse espírito de obediência, enquanto Ele nos conduz também pacientemente até terminar sua boa obra em nossa vida. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.